Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar, e saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Deixa eu pôr aqui maior. Peraí, que tá tudo fora aqui do contexto. Vamos ver. Agora sim. Boa tarde, meus amigos, para mais um encontro aqui com vocês na nossa oficina espírita da família. Vamos chamar aqui a nossa amiga Margarete. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vamos lá para mais um capítulo, né, do estudo da obra Nosso Lar, do André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Hoje vamos para mais um capítulo, capítulo 36, que o título é O Sonho, né? Mas antes eu vou dar boa tarde aqui, convidar os nossos amigos, convidar a Margarete para o nosso cafezinho da tarde aqui, né? Já estou aqui com o meu cafezinho, convido todos vocês para esse café gostoso, né, em boa companhia. Então, começando aqui, deixa eu dar boa tarde aqui para o nosso amigo Moisés. Olha o Moisés aqui conosco. Olha, já estava aguardando o programa e as explicações da Margarete. O Moisés chegou cedinho aqui, hein, Moisés? Hoje te dei folga, né, Moisés? Nossa! Dei folga para o Moisés. Já dois programas aí de Nosso Lar que ele está fazendo com a Margarete. Está ficando perto de Nosso Lar. O Paulo também está aqui com a gente, o Marcelo também está aqui conosco, dando boa tarde para você, Margarete. E o Marcelo está falando o seguinte, gente, se você gosta do conteúdo, já clica no botão de inscrição, deixa o seu like, curta e compartilhe, né? Para assim o YouTube ele pode levar essa mensagem para mais pessoas. Boa tarde também para a nossa querida amiga, a Ana Maria, que está aqui conosco. Vamos ver, Valdir também aqui conosco, Margarete, boa tarde. Vamos ver, a Vanessa, oi Vanessa, Vanessa sempre aqui com a gente, o Rafael também, olha só, pessoal, todo mundo aqui, a Sônia também conosco, enfim, o pessoal vai chegando nessa tarde gostosa aqui de sábado, já estamos no mês de maio, hein, Margarete? Nossa, eu estava contando que falta 8 meses, já é ano novo. Já estamos, logo a gente já vai estar aí desejando um Feliz Natal para todo mundo. Eu estou pensando assim, vai passar o Dia das Mães, já é festa junina. Pronto, aí festa junina virou, é Natal. É festa junina, Natal. Pronto, acabou, minha filha. Tem jeito não. Vamos lá. Oi, Roseli, você está gripadinha? Eu estou percebendo que minha voz está um pouquinho meio estranha mesmo hoje, mas não estou gripada, não. Acho que. Será que eu vou gripar? Fio de selva negra. Deve ser. Mas acho que não, porque tomei vacina, viu, Vanessa? Se vier, vai ser assim, bem fraquinha, né? Eu vou sempre me protegendo aqui. Mas realmente, eu estou sentindo que a minha voz está meio estranha hoje. Mas está tudo certo, graças a Deus.
Margarete, vamos começar? Você Vamos faz a começar. prece de abertura? Vamos fazer a prece. Eu gosto de ler aquela mensagem da prece das fraternidades. Vamos lá. Diz assim: Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que tenhamos um bom programa, que a espiritualidade nos ampare a cada lar que estiver assistindo, que a gente possa estar aberto mentalmente para as mensagens do plano espiritual. Nossa gratidão por mais uma oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradecendo a Chico, Emmanuel, André Luiz e toda essa equipe espiritual que nos presenteia com essa obra maravilhosa que é o livro Nosso Lar. Gratidão. Que assim seja. Muito bom. Mas antes, Margarete, da gente começar a fazer uma revisão, né, do que aconteceu no capítulo 35, deixa eu falar aqui que dia 7 de maio é aniversário da Vanessa, ela está falando aqui para gente. Olha, 45 anos na graça de Jesus, que beleza! Parabéns! Parabéns, muita saúde, muitas felicidades, né? Que você assim nos acompanhe agora por mais 45 anos, viu? Né, Margarete? Mais 45? Ela dá para dobrar. Eu não dá para dobrar. Não sei, a medicina está muito adiantada. Eu também é muito se dobrar. O meu aqui também não está dando para dobrar, não, mas está tudo bem, né? Se ficar a gente aqui, ó. Hoje eu estou fazendo 72 anos, a Ana Maria. Parabéns, Ana Maria. Ana. Mais 72 anos para você também, com muita saúde, muita felicidade. E o filho dela, 36. A metade dela. Metade da tua idade. Que beleza fazer aniversário junto com o filho, hein? Que presentão que você ganhou. Maravilha, parabéns, gente. Parabéns para todos os aniversariantes do mês de maio, né? Dia 1º eu tive também minha sobrinha que fez aniversário, tive também uma amiga muito querida lá do Leal que também fez aniversário no dia 1º de maio. Enfim, né? Mês de maio aí com muita gente fazendo aniversário. Então, a todos vocês, os nossos votos de muita, muita saúde e felicidade. Estivemos lá no Leal, segunda-feira, no mês da evangelização. Eu vi a palestra. Estou de longe, mas estou acompanhando, filha. Estou sabendo de tudo, estou ali, ó, só na palestra, no ao vivo. Como é bom, né? Essa facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Da internet, podendo, né, levar aí a mensagem e a gente de longe acompanhando tudo. Eu assisti. Aliás, é uma semana e um mês, né, da evangelização, né, Margarete? Sim, um mês muito importante em várias casas espíritas, né? Várias casas espíritas em Santos fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, vamos lá. Capítulo 35, para o pessoal lembrar o que aconteceu no 35, para a gente dar continuidade, Margarete. O capítulo 35 foi aquele capítulo em que o André Luiz, a gente sabe que ele está trabalhando nas câmaras de retificação, e ele está num trabalho de 24 horas, né? Está no plantão de 24 horas. E nesse dia estava chegando a caravana dos samaritanos. E ele teve uma surpresa, que quem vinha nessa caravana dos samaritanos auxiliando era um trabalhador de Nosso Lar, era o Silveira. O Silveira foi uma pessoa que compartilhou com ele a reencarnação, só que não foi, assim, um encontro no plano físico agradável, porque o pai do André Luiz era um grande negociante e tinha negócios com Silveira.
E o André Luiz lembrou que quando a esposa do Silveira foi pedir para o pai do André Luiz não colocar as notas promissórias na justiça, porque eles estavam atravessando problemas de família muito sérios, o pai não disse que não podia fazer isso, que tinha que seguir as normas. E ele lembra que a dona Laura, sua mãe, intercedeu para que isso não acontecesse. E o André Luiz reforçou a ideia do pai, falando que ele tinha que tomar essa postura. E agora, quando ele reencontrou com o Silveira, ele se sentiu totalmente constrangido, né? Porque ele lembrou dessa situação e ele estava envergonhado. E aí, nesse clima, ele vai procurar ajuda da Narcisa. E a Narcisa diz para ele assim: André, não perca a oportunidade de perdoar, de se reconciliar. Vá lá e converse com ele. E o Silveira já tinha um entendimento melhor, não deixou o André constrangido. E aí eles se reencontraram de novo ali, né? E o André Luiz foi lá falar com ele, explicou a situação, pediu perdão, e ele disse assim: olha, se não fosse vocês terem feito o que fizeram comigo, eu não teria dado esse passo maior no meu entendimento, na minha evolução, né? Então, ele viu que aquela situação ruim para ele foi um grande aprendizado, né? Então, conseguiu fazer do limão uma limonada, né? Fazer do limão uma limonada. Que então, o André Luiz ficou feliz ali, né? Que interessante, capítulo. Né, Margarete, que às vezes, né, tudo depende de como a gente vai reagir àquela situação. Sim. Dependendo da nossa reação, aquilo pode ser um sofrimento ou uma evolução. No caso dele, foi uma evolução, né? Poderia ter ficado no sofrimento, chorando, reclamando, colocando a culpa no pai do André, que não sei o quê, mas ele resolveu ir por outro caminho, né? E a gente vê que o Silveira trabalha na equipe dos samaritanos que vão às regiões do umbral para resgatar aqueles espíritos que já têm condição, já estão mais arrependidos e que já há uma condição de ajuda. E o pai do André Luiz está no umbral. Então, muito provavelmente, mais para frente, o André Luiz vai precisar da cooperação do Silveira para ajudar o pai lá nas regiões do umbral, né? Então, você vê que interessante como a vida ela promove os encontros para que as reconciliações aconteçam, né? Dá uma volta e a gente se encontra, não tem jeito, né? O que estava lá embaixo está lá em cima e assim vai. Ele nunca poderia imaginar que no plantão dele, de 24 horas, ele fosse encontrar o Silveira, né? Exatamente. Agora nós vamos para o capítulo 36, onde aqui vai falar sobre sonho e sonhos. É um dos capítulos mais maravilhosos do nosso lar, porque vai mostrar para a gente assim, como a gente pode ir pela ajuda e pela intercessão espiritual em esferas mais superiores, né? Quando nos é permitido. Então, vai ser um encontro maravilhoso aqui nesse capítulo. Então, vamos lá para o capítulo? Capítulo 36. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Lembrando que o André Luiz está no plantão de 24 horas, tá? Ainda está na noite ainda. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio, e pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Então, olha que interessante. No meio da noite, com tanto tratamento que ele tinha que ajudar, ele já estava integrado nos passes, né? Já estava afinizado no trabalho de enfermagem, já estava até aplicando passes.
Vê É. que interessante, né? Já estava integrado ali, né? Já estava colaborando, né? E aí, quando o Tobias volta, porque o Tobias não ficou, deixou o André Luiz e foi fazer o que tinha que fazer. Mas de manhã ele foi lá visitar o André Luiz, né? Chegando lá, todo animado, né? Porque o Tobias era todo extrovertido, né? Todo alegre, brincalhão, né? O Tobias era assim. E aí ele falou que ia indicar o André Luiz para o ministro Genésio. E Reconhecimento, né, do trabalho do André, né? e ele vai receber bônus horas em dobro. Como ele está fazendo plantão de 24 horas, ele vai receber 48 horas de bônus. E isso é bom, né, Margarete? Porque dá um ânimo, incentivo para ele continuar o trabalho, né? Como é bom a gente reconhecer o trabalho do outro, porque isso incentiva o outro a trabalhar melhor, a tentar sempre fazer o seu máximo. Então, é muito importante, né, o reconhecimento. Isso mesmo. Então, é isso que vai acontecer, né? Então, o problema ali não era a qualidade não era a quantidade de trabalho, era a qualidade que ele estava se dedicando ao Qualidade. trabalho que ele estava fazendo. Sim. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e o Lísia chegaram e me abraçaram. Foram visitá-los, né? Lembra, o André Luiz estava morando na Na casa da casa. dona Laura, né? Aí ele começou seu primeiro dia de trabalho, que o Clarencio deu a cadernetinha dele, que ele já podia começar a fazer suas observações. Só que ele não está nem observando tanto, né? Ele está observando e trabalhando também, né? Que foi o conselho da dona Laura. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite. E sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse você em nome dele. Olha que maravilha, ó. A dona Laura acompanhou o André Luiz em espírito durante a noite. Você veja, ela não estava lá vamos dizer assim, fisicamente não, porque ela não tem corpo físico, né? Mas perispiritualmente presencialmente, digamos assim. Mas em pensamento, o poder que ela tinha mental era forte, que ela conseguia estar lá e observar o André Luiz trabalhando. Não é interessante? Isso mostra, né, que tanto os desencarnados quanto os encarnados, eles podem se fazer presente espiritualmente em qualquer lugar através do pensamento. Então, quando eu digo assim, né, eu acompanhei a palestra de segunda-feira, né? Hoje a gente tem a internet, mas quando a gente não tem essa possibilidade, como é que eu posso acompanhar? Pensando, olha, hoje a Margarete está fazendo a palestra, isso é acompanhar espiritualmente. Então, todos nós temos essa possibilidade. E os espíritos mais superiores, tem um mosquitinho danado aqui, viu? E os espíritos superiores, eles conseguem se comunicar pelo pensamento. Sim, né? E um dia a gente vai chegar lá, né? Então, ela conseguiu estar lá, ela viu ele trabalhando, né? E aí ela diz que ela fala que eu fiquei disputando a satisfação de levar a notícia para o Clarencio, porque tinha mais gente que queria levar a notícia para o Clarencio, né? Mas ela foi lá e levou a notícia para o Clarencio, né? Que afinal de contas foi o Clarencio que autorizou o André Luiz a começar essas atividades, né? E aí o Clarencio, educadamente, mandou enviar um abraço para o André Luiz, né? Que estava muito feliz, né? Com o primeiro dia de atividades dele, né? Já estava trabalhando. E sobre esse assunto, Margarete, no Livro dos Espíritos, na questão 89, fala: quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto. Isso mesmo. Tá vendo? Está comprovado, gente. Comprovado. Trocar observações afetuosas com Tobias e Narcisa.
Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contentamento. Ah, ela estava Você toda, veja? toda, né? Aí elas perguntaram, aí a Narcisa falou, o Tobias falou, e o André estava assim, deslumbrado, né? Então, foram visitá-lo, né? Muito feliz. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Então, ela queria que ele voltasse para casa, né? Assim que É, porque ele terminasse estava a muito situação, tempo, né? ele voltasse para casa, onde ele estava acolhido, que era na casa da dona Laura e do Lísias, e voltasse para casa para descansar. Mas não foi isso que aconteceu. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, se tinha grande necessidade do sono. Aqui eu vou dar uma paradinha, porque a gente fica pensando assim, né? O espírito precisa descansar? É, Por que parece que que André não, Luiz né? precisava descansar, né? Porque ele É, estava cansado, exausto, ter um apartamento de repouso ali do lado das câmaras de retificação, né? Como existe nos hospitais, às vezes um quartinho que os enfermeiros, alguém pode descansar, ficar ali, né? E ele foi disponibilizado para ele esse apartamento para repouso. E o André Luiz estava exaurido de forças, né? Não estava acostumado com aquele trabalho. Mas quem estava cansado ali não era corpo físico, né? Era o corpo perispiritual dele. Mas por quê? Porque ele ainda tem um corpo perispiritual ainda mais materializado, mais denso. Então, uhum. o descanso era necessário para ele É, ali, naquela porque condição que ele estava. ele tem um grau de inferioridade ainda, né, o André Luiz. Então, isso afeta muito essa parte, essa fadiga aí que a gente pode chamar uma fadiga intelectual, né, de Mental, trabalho, assim, não é do corpo físico, mas é essa fadiga mental ele estava tendo, né, por ele conta da sua precisava, inferioridade ainda. é exatamente isso, ele precisava melhorar isso, né? Precisava descansar disso, né? De energias que doou, tudo isso. Sim, Narcisa preparou meu leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Olha o que ele está falando assim. A hora que ele foi descansar, ele foi se preparar para dormir. Então, a gente também tem que ter, quando a gente vai se preparar para dormir, diminuir o ritmo, procurar ler alguma coisa mais interessante, mais instrutiva, buscar um ambiente mais adequado, né? Então, tem que se preparar para dormir bem, senão a gente não tem um sono de qualidade aqui no plano físico, né? E lá ele também não abdicou da oração. E ele tinha uma proveitosa fadiga. O que quer dizer isso, né? E quando ele estava, como ele estava trabalhando para o bem das pessoas, então ele estava cumprindo o seu dever. Então ele se sentia renovado apesar disso, né? Feliz por estar. Era um cansaço, mas era um cansaço que deixava sua alma feliz. é. Não sei se deu para Mais ou entender menos o aí. que acontece quando a gente faz alguma coisa, né? Assim, a gente trabalha, né? Corre para um lado, corre para o outro, fazendo algo bom para alguém. Depois, Sim, quando você vai descansar, né? Você fala assim: nossa, olha, deu tudo certo, estou cansada, mas estou feliz porque deu tudo certo, eu dei o meu melhor. Então, esse é um cansaço gostoso. é o cansaço do bom. Bom, né? É isso. Aí, bom, vamos continuar. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me. Oi? Aqui eu acho muito interessante, né? Como assim?
né? Se ele não tem um corpo físico, como que ele parece que ele está se desprendendo do corpo, né? Não E parece? ele disse que foi como se fosse um barco, né? É que, na realidade, o que acontece aqui, a gente já deve ter ouvido falar de multiversos. O que são esses multiversos, né? São multidimensões do mundo espiritual dentro do próprio universo. Então, essas Uhum. dimensões, elas se interpenetram uma com as outras. Então, quando ele teve a sensação de leveza, na realidade, aquele corpo perispiritual do André Luiz, que ele estava ocupando naquele momento, ele deixou no quarto onde ele estava repousando. E ele recebeu, vamos dizer assim, né, um outro corpo perispiritual mais leve para ele poder acompanhar para onde ele iria. Ele trocou o corpo perispiritual para o Por local outro mais leve. Para é, onde ele iria, ele precisaria desse outro corpo. A desse mesma outro coisa que corpo. a gente, né, Margarete? Para a gente ir para o plano espiritual, a gente precisa do nosso corpo espiritual para ir, Sim. né? Então a gente deixa o nosso corpo físico aqui e vai com o nosso corpo espiritual para lá. A mesma coisa, lá você já está com esse corpo perispiritual aí, né? Esse corpo semifísico, vamos dizer assim. E aí, para você ir para uma outro patamar, você precisa deixar aquele e adquirir outro para ir, né? Mais ou menos isso que É acontece. isso que aconteceu. Ele precisou fazer uma troca aí desse corpo. Por isso que essa sensação de leveza, né? Porque o Olha, corpo espiritual dele ainda estava fadigado, né? E esse isso. corpo ele não podia ir para onde ele estava sendo direcionado, entendeu? O Marcelo fez uma observação aqui, que é o seguinte: o repouso é mudança de atividade. Os espíritos descansam trocando de labor, não ficando em inatividade constante, mas sim agindo de forma intelectual e moral. O que vai acontecer aqui com o André Luiz, né? Ele foi descansar aquele corpo que ele tinha, mas ele vai continuar trabalhando, assim como a gente também aqui. Durante o sono, a gente descansa o corpo físico, mas a gente continua trabalhando no plano espiritual. Tem uns que não vão, né, trabalhar, tem uns que vão para farra. Tem isso. Cada um, né? Mas é interessante essa. E ele disse que se arrebatar em pequenino barco foi alguma coisa que ele deu. Foi o barco era um objeto assim Sensação. que ele tinha mais referência, parecia mais como um barco, mas não quer dizer Talvez que era um aquele barco. balancinho, né? Aquele É, balancinho, assim, vai foi o ver que que ele é mais isso. aproximou. É, É. exatamente isso. Aí ele diz assim: para onde me dirigia? Impossível responder. Não sabia para onde estava indo. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. Então, ele estava sendo conduzido por alguém. Então, Sozinho ele realmente, não para podia ele era ir. como se fosse um barco mesmo. Sozinho ele não podia ir. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Ou seja, ele estava indo para um lugar que era muito bonito, muito lindo. E Ele ele estava ficou, sonhando, vamos ele dizer ficou assim. admirando a paisagem para onde ele ia, entendeu? Não perguntou nada, nem se deixou levar. Né? Ah, mas nem eu ia perguntar nessa hora. Ah, minha filha, Nem tô dava, né? tá Nem bom dava. demais, deixa, Bom vai, demais. Né? vamos para onde for. Parecia-me que a embarcação seguia célere, quer dizer, rápida, não obstante os movimentos de ascensão. Então, a sensação que ele tinha é que aquilo subia, Estava subindo. estava subindo, entendeu? Então, era uma coisa bem, bem estranha, né? Ele deixou o perispírito dele lá, aquele mais materializado, e estava indo com esse homem, como se fosse num barco, e estava indo para uma outra dimensão. Então, ele tinha a sensação de subir, né? Porque deveria de dar um aspecto de leveza, né? Você fica solto, né? Deve ser mais ou menos assim, né? Então, A ele sensação. deveria ter essa sensação, né?
Então, ele fez uma espécie de desdobramento, mas com outro corpo perispiritual. Muito interessante, né? Interessante essa passagem aqui, né? Bom, decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso. Por isso que ele falou do barco, né? Onde alguém me chamou com especial carinho. Então, ele deve ter parado em algum lugar que tinha água. Tinha água, como se fosse E um alguém estava porto. esperando ele Ele ali. estava esperando, né? Então, por isso que ele associou com um barco, né? Devia ser uma praia, alguma coisa, ele parou ali. Você vê que interessante no mundo espiritual, nas dimensões, né? A gente acha que lá é uma coisa completamente fora de órbita, né? E não é. Vamos continuar aqui, mais um pouquinho. André, desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Ele foi levado até a mãe Foi dele. encontrar a Dona Laura nas dimensões mais superiores onde ela se encontrava. Ela estava esperando lá, né? Olha que lindo, né? Ele chegou o momento que ele tanto esperava. E ela também. Né? Fui conduzida, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade. Há de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. As flores retinham luz, então elas ficavam iluminadas. Ele foi para um bosque, desceu numa praia, pegou um bosque de flores iluminadas. E aqui uma observação, né, Margarete? Para você ver aqui, por que ele teve que pegar... vamos supor, ele parece que ele emancipou, né, o espírito dele, daquele corpo perispiritual que ele deixou ali, que né, a gente, durante o sonho, né, o sono, a gente deixa o nosso corpo físico e vai para o plano espiritual. Ele acontece a mesma coisa, mas por que ele precisa de um outro corpo perispiritual? Porque a mãe dele está num estágio mais elevado. Sim. Né? Então, por isso que ele precisa de um corpo que ele possa ver a mãe, né? Tá ali com a mãe. Você vê que o local é muito mais bonito do que no nosso lar. Né? Porque as coisas são muito mais puras, muito mais etérea, muito mais luminosa. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, muito mais leve a gente vai ficando e as coisas vão ficando muito mais luminosas, né? Ai, que lindo! A gente habita a dimensão, o nosso corpo espiritual, ele é compatível com a energia daquela dimensão. Sim. Então, o corpo espiritual tem aquela energia. Você vai para uma região mais superior, como ele está indo, ele não poderia ir com aquele outro corpo, ele tinha que deixar aquele se revestir de um novo. Sim, e isso só era possível na hora que ele estivesse descansando, como a gente, só é possível ir para o plano espiritual quando a gente está descansando, que é a emancipação. A gente, do jeito que a gente está aqui agora, fica difícil, não dá, não pode. A gente nem consegue. Nem consegue. E a gente vê que é interessante aqui, eu anotei um negócio, deixa eu ver aqui, que você vê, eles que estão nas esferas mais superiores, vê Dona Laura, conseguiu ver o André Luiz, a mãe dele também conseguiu ver o André Luiz, eles conseguem nos ver. Mas a gente não, né? Não, o inferior não consegue ver. Então, eu imagino que Deus nos vê a todos. Ah, sim, com certeza. Deus está em toda parte. Nós é que não vemos, não sentimos, por conta da nossa inferioridade. Exatamente isso. Então, vamos lá. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Então, tudo brilhava, tudo retinha luz. Era tapete brilhante, tudo iluminado. É um bosque iluminado. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Por quê? Porque aquela região, o pensamento, a bondade, a prática do bem era assim o ponto alto deles. Então,
a sensação com o André Luiz era de felicidade e de paz. Ninguém estava pensando mal. Então, eles estavam todos bem. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Quer dizer, o André Luiz estava tendo um sono consciente, mesmo usando um outro corpo. Ele tinha total consciência do que estava acontecendo com ele. Minhas noções de espaço-tempo eram exatas. Olha, ele sabia tudo, ele sabia tudo direitinho o que estava acontecendo. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Nossa, quer dizer, que sensação, né? Que ele estava... Uma percepção da vida ali mais sutil, mais refinada, mais profunda, né? Por causa da dimensão espiritual que ele estava, né? Mas mesmo ali as emoções acabam sendo mais intensas. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Olha. Você vê, a dona Laura esperou muitos anos por esse momento. Orava pedindo a Deus que o primeiro dia de serviço útil do André Luiz, ela pudesse desfrutar da sua presença. Desfrutou. Com certeza. Os dois fizeram por onde, né? A oração dela foi atendida, né? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Gerou bem. Vai receber o bem. O coração ficou feliz. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. A gente quer receber sem doar nada, né? Sem fazer a nossa parte. Não dá, né? Se você não oferece nada, como que você quer receber alguma coisa? Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Ou seja, eu só quero receber e não quero dar. Eu sou tipo aquele vampiro, né? Que fico sugando energia. Eu quero sempre que as pessoas me deem, né? Estou sempre precisando, sempre querendo, mas nunca estou na posição de ofertar. Né? Por isso que quando a gente não recebe, a gente reclama ainda. Por isso que ele fala aqui, ó, expressões parasitárias. O que o parasita faz? Suga. Suga. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Ou seja, uma desculpa, né? Dando a desculpa, né? A gente sempre vai achar uma desculpa. Na realidade, a mãe do André Luiz, ela está falando para ele assim, né? Que ele está querendo visitar os parentes lá na Terra, né? Mas ele está agora no melhor lugar, onde ele mais precisa, né? Que ele continue trabalhando, auxiliando. Ele está no local certo para fazer o que ele precisa fazer. Dá tempo ao tempo, como ela deu e esperou todo esse tempo para ela poder receber o André Luiz no seu primeiro dia útil de trabalho, né? É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Então, todo bem que você faz está registrado lá no livro divino. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado
a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra ao nosso favor. Então, tudo que você fizer, tudo que você colocar os seus talentos a serviço do próximo, Deus está registrando. Tudo que a gente faz, né, como um ato de amor ao próximo, né, vai reverter ao nosso favor. Sim. Não tem segredo, né? Não tem segredo. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna, veja, pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. Você veja, só tocar ali na mãe, ele já recebia energias novas. Veja os poderes espirituais que a mãe tinha. Essa imagem, né, da mãe é como se ele estivesse vendo uma santa ali, né? Sim, uma santa. É porque ela é um espírito evoluído, né? Mas não é um espírito puro ainda, né? Ainda não, mas só nesse degrau que ela está, para nós, já é considerado santa. Olha só essa luminosidade que irradiava. Como que as imagens de santo, né, que são colocadas para a gente, como que é? Sempre com aquele halo, né, de luz, aquela luminosidade quando aparece. Então, ela já está num processo acima do nosso, né? E olha, a Vanessa está falando aqui, Margarete, que esse encontro para o André vai ser um incentivo para ele, né? Ele vai ficar mais fortalecido. Com certeza. Com certeza, também ficaria muito fortalecida, né? Com esse encontro. Ele vai ter certeza de que ele não está sozinho. A gente não está sozinho, porque tem gente, tem seres nos observando, para o bem ou para o mal. Exatamente. Quando você acha assim, eu sou sozinha no mundo, ninguém quer saber, sempre vai ter alguém que está velando por você, alguém que está orando por você. Aqui, no caso, ele passou por vários, né, pedaços aí ruins depois do desencarne dele, mas ele não estava sozinho. Aquilo era tudo necessário, né? A mãe estava ali dando força para que ele não esmorecesse, para que ele não desistisse. Sim. E ele não desistiu, né? Desistiu. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Olha aqui, tolerância construtiva. O que é tolerância construtiva? Vou dar um exemplo. O professor e o aluno. O professor, ele está ensinando a criança a ler e escrever. Então, você tem que ter aquela paciência, cada dia um pouquinho, esperar o tempo do outro, aprender. Então, essa é a tolerância construtiva. Esperar o tempo do outro. Coisa que a gente não quer, né? A gente quer que o outro já resolva tudo rapidinho, né? Com amor, compreensão, né? Amor fraternal, amor a todas as criaturas, compreensão, paciência. Essas são as qualidades que a gente espera de quem está dando alguma coisa. Porque não é simplesmente dar, né? Dar é fácil. Agora, quando você se dá naquilo, é diferente. Sim, é diferente. Então, a gente não pode, às vezes, exigir tanto, né, do outro. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Tudo quando você faz fora, você trabalha dentro.
Jesus Tudo deu... começa com as coisinhas pequenas, né, Margarete? Quando a gente fala da caridade, né, é que a gente fala assim, não é só o ato de pegar uma roupa, um alimento e doar, mas tudo começa por esse ato de pegar uma roupa e doar, pegar um Sim, alimento e doar. Começa tudo do pequeno, do externo, para que isso venha para o teu interno. isso mesmo. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos, esclarecer os loucos que penetram as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Então, Ela ela foi também lá estava lá, visitá-lo, né? ela Ela estava pôde lá. ver o que ele estava fazendo lá, né? Não te É, envergonhes, porque ele acha que, como ele foi médico, agora eu tenho que limpar aquelas matérias mentais sujas, né? Não te envergonhes de fazer isso, né? Todos nós temos fortuna interior para doar. Então, vá doar essa fortuna interior que foi Deus que te concedeu. Então, vai trabalhando nesse sentido, né? Então, ela está falando que está observando ele, né? Então, ela tinha esses poderes espirituais. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. É o conselho dela. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distrações. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Ou seja, às vezes você tem que esquece. esquecer o entretenimento e vai para o serviço útil. Assim como eu, indigente, como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então, Deus está nos acompanhando o tempo Todos. todo, né? Tem seres nos observando o tempo todo. E ela diz que ela não, ela está também olhando pelo pai do André, lá no umbral. Sim. Né? Também está observando ele lá. Como ela observou o André Luiz, né? Para ele ser Como socorrido. ela observou, Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Estava emocionado. André Luiz, tudo ele se emociona, né? Ah, mas não é para menos, né? Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus horas. Então, o bônus horas é aquela, vamos dizer assim, incentivo, né? O salário. O salário que todos recebem ali pelo serviço que faz, né? E o André Luiz, conversando com a dona Laura, compreendeu que ele não está sozinho, tá? Tem gente observando ele, olhando por ele. Então, ela está dando um flash, assim, né? Que ele está preocupado lá com a família que ficou, tem gente também cuidando deles lá, né? Mas ele ainda não captou isso. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. Agora ela vai explicar algo sobre o bônus horas de novo. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. A Deus. Então, porque às vezes a gente erra, né? A gente erra, é falível. Uhum. Às vezes você dá para alguém mais do que aquele alguém mereceu. Às vezes aquele que trabalha quase nada ganha mais, aquele que trabalha muito ganha menos. Então, aqui, ó, quando você recebe alguma coisa dos irmãos em luta, então o que acontece?
o necessitado também contribui para você em bônus horas. Sim. Tá vendo? Ele também te dá a oportunidade de você trabalhar. Olha que visão diferenciada aqui, né? O valor também que se dá não só ao trabalho, mas ao sacrifício que a pessoa está fazendo naquele trabalho, né? A sua dedicação, tudo isso é considerado, né? Então, quando você atende alguém que necessita da caridade, o bônus horas do irmão em luta, em dificuldade, vem para você. É porque quem dá o valor é Deus, né? Não é o homem. O valor é Deus, não é o homem. Então, ali é um valor justo. É um valor justo. Porque a gente fica sempre achando que, eu fiz, teve ingratidão. Não, não teve. Não. Aquilo que você fez, justo. Você já ganhou. Agora, se você pleitear mais outra recompensa, aí você fica sem. Mas na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade. Está falando que no externo pode ter erro, de Deus não tem. De nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Ou seja, Deus não erra. A gente pode errar, mas ele não erra. Tá? Então, a gente recebe pela cota do sacrifício, da paciência, da tolerância, aquilo que você está se dedicando. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofre contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe compete. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. Então, aquela parábola do mordomo infiel, né? A gente está recebendo, a gente está usufruindo bem dos bens que a gente tem recebido, a gente está aproveitando as oportunidades que a vida tem nos dado, a gente está multiplicando os nossos talentos. Como que a gente está fazendo com essas bênçãos que Deus nos proporciona? Ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. A gente vai ter que prestar contas. Um dia a gente vai ter que prestar essa conta daquilo que a gente fez, desde aqui e no mundo espiritual também. Toda compensação exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo o valor do tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. Então, a compensação que vem de fora melhora a nossa autoestima. Sim, nos incentiva, né? Nos incentiva. Mas o valor do tempo, que a gente está fazendo com o tempo, isso está ligado ao divino, ao eterno. Por isso, interessa a personalidade eterna. Ou seja, como eu estou ocupando esse tempo, isso vai ficar na minha memória espiritual ali, da vida. É por essa razão... Oi, Roselina? Não, achei interessante que fala, né, que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar, né? Que ela fala aqui. Muito bonito. Então, é um tipo de remuneração diferente daquela que a gente entende aqui.
Aqui, né, como ele fala, sabedoria é o que gasta tempo em aprender. O que que é isso? É o nosso progresso intelectual, que a gente, né, se esforça pelo trabalho. E a alegria aos que sabem renunciar seria o progresso moral das virtudes, né, que são conquistadas na vida, né, com relação aos sacrifícios pessoais que pelo bem comum, que muitas vezes a gente faz. Então, isso nos dá essa felicidade, né, vamos dizer assim, uma felicidade íntima em realizar o bem, né? E você vai sendo incentivado a continuar, né, Continuar nesse trabalho, esse né? trabalho. Vai sendo incentivado. Então, vai te dando alegria para que você continue, né? É. E é interessante que o progresso, o nosso progresso, é fruto do nosso próprio trabalho. Não é do trabalho de fulano, porque fulano. Não, gente, o nosso progresso é fruto do nosso trabalho. Quer coisa melhor do que isso? A recompensa A é o próprio recompensa é trabalho. sua, não é do outro, Às não. vezes a gente diz assim, eu trabalho tanto, e outro não faz nada. O problema é do Né? outro. A recompensa é sua. O A bônus horas é recompensa é seu. sua, com certeza. Deixa o outro lá, ele que vai ter que resolver o problema dele, se ele não aproveitou o tempo que ele tinha, se ele fez com má vontade, se não fez. Não fica falando do outro, não. Faça o seu e segue em frente, porque a recompensa vai ser sua, não vai ser do outro. Mas eu fiz mais do que o outro. Não interessa que você fez mais que o outro, interessa se o que você fez com amor. Sim. Isso que é o mais interessante, porque você pode até ter feito mais do que o outro, mas fez por quê? Para mostrar que você é melhor, por conta do teu orgulho, né? Então, isso não vai adiantar muito. Então, faça o seu da Vai. melhor forma possível. Exatamente isso. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Ou seja, Ou seja, acordou. 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 Ele não podia Acordou ficar do muito sonho. tempo lá, né? Não dava para É, ele ficar muito tempo lá. A energia era acordou. outra, né? Foi pouco É, tempo. Agora ele já acordou. voltou e desprendeu daquele e assumiu a sua condição espiritual, lá o seu corpinho E, espiritual, e, que estava ali nas câmaras de retificação. e como disse aqui a Vanessa, né? Que esse encontro aí vai deixar o André mais fortalecido e com muito mais vontade de trabalhar. Sim. Né? Esse encontro aí foi assim, acho que foi o ponto da decisão. Se ele ia continuar na mesma ou se ele ia regaçar as mangas e trabalhar. Primeiro dia Foi de o que ele trabalho fez. dele, de observação, já teve o privilégio Olha o de, fruto. de poder encontrar com a mãe, né? Olha que Mas qual maravilha. o fruto foi? Porque ele estava trabalhando com boa vontade, com amor pelo outro. Então, ele teve o reconhecimento, né? E é isso. A Vanessa está falando que como que é mesmo, Vanessa? Por esta razão e mérito. Ele teve mérito, né? A gente tendo mérito, a gente vai conseguindo vamos dizer, essas graças na vida, né? Que é principalmente, acho que a maior graça que a gente recebe na vida, quando a gente trabalha com esforço, com vontade, é a nossa consciência tranquila. Essa, acho que é a maior recompensa que a gente pode receber, é a nossa consciência tranquila. E Isso mesmo. terminou? Terminamos. Não foi bonito Terminou? esse capítulo? Esse foi suave, né? Suave e bonito. Nossa, por mim ficava aqui para mais um capítulo, Olha, e o Margarete. próximo capítulo é mais lindo ainda. O próximo Olha, capítulo, olha, eu não sei nem se esse capítulo dá para fazer uma live só, porque vai ser a preleção da ministra veneranda sobre o pensamento. opa, peraí que eu aumentei aqui. Agora melhorou. Nossa, o negócio vai ser bonito, hein? Vai. É muito bonito e muito profundo a preleção dela.
Muito, muito. Olha, o pessoal aqui que foi chegando durante a nossa live, sejam todos muito bem-vindos, né, nesse estudo que foi aqui o capítulo 36 do livro Nosso Lar, né? Todo esse conhecimento de André Luiz, graças a Deus ele passou para a gente. Então a gente não tem desculpa, Margarete, porque ele passou. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte ou não. Né? A gente sabe qual é o caminho. Se a gente vai seguir ou não, está na consciência de cada um. E é isso. Vamos então para as nossas ararinhas, Margarete? Vamos. Olha, hoje a Érica não está aqui conosco, mas quem anotou as ararinhas com muito amor, com muito carinho, colocando vibração ali foi o Marcelo. Então, a ararinha vai assim, com muita vibração, como faz com a Érica, tá certo? Começando com o Moisés, Margarete. Moisés, à medida que nos curamos, tornamos curadores dos outros. Ao fazê-lo, saramos o planeta. E não há trabalho mais sagrado do que este. A próxima ararinha aqui vai para o Paulo. Lembre-se que o amor é o remédio que cura as enfermidades do espírito. Ele tudo transforma e faz da dúvida e do desespero nascer a paz. Essa ararinha aqui está parecendo a conclusão do estudo de hoje, né? Sim. Muito, muito. Ela fez a conclusão aqui. A próxima ararinha para Ana Maria. Ana Maria, aguarde as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Ó, outra ararinha aqui da conclusão do nosso estudo de hoje vai para o Valdir. As suas qualidades geram a sua felicidade. Creia então nelas, trate-as bem e tenha uma visão otimista de si mesmo e da vida em geral. Vamos agora para a ararinha da Vanessa, aniversariante aí, que dia 7 completa mais um ano de vida, Margarete. Vamos lá, Vanessa. No equilíbrio entre o coração e a razão, mora a felicidade. E agora vamos para a ararinha da Sônia. A fé que você desenvolve em Deus, no que faz, sente, pensa e espera, é energia aliviadora de problemas e impulso para o alto, para o progresso, Sônia. Agora vai a ararinha aqui. A Ana Maria, eu nem falei que era aniversariante de hoje, né? A ararinha dela foi de aniversário. E do filho dela? Vamos tirar uma ararinha para o filho dela, que também está fazendo aniversário hoje, Margarete? Vamos lá. Somos estrelas embrulhadas em pele humana. A luz que procuras está dentro de ti. A próxima ararinha vai para o Rafael. Os solavancos da vida, as malquerências, os males, as intranquilidades, Rafael, são amainados dentro de você desde que os saiba digerir, ou seja, compreender e aceitar, tá certo? Agora uma ararinha para Rosana. Rosana, não reclame do que te falta. Agradeça pelo que você já tem. Opa, agora a ararinha da Glória. Glória, aprecie a sua própria vida. Deus está lhe dando a melhor vida que você pode ter. E o Marcelo também tem uma ararinha para ele, não tem, Margarete? As pessoas mais importantes não se busca. A vida as apresenta a você. Tá aí, Roseli, você foi apresentado para ele. Apresentado para ele, gente. As coisas mais importantes da vida dele sou eu. Você é a Sofia. Tá todo mundo que foi apresentado são pessoas importantes. Cada um entra na nossa vida ou como lição ou como bênção, né, Margarete? Verdade. Eu não sei se eu fui bênção ou se eu fui lição para ele, mas tudo bem, tá tudo certo. O que importa é que tudo tem um porquê. Olha só, o Marcelo agradecendo a ararinha, a Glória também, a Ana falando lindas ararinhas, muito obrigada pelo carinho, desejando um final de semana aqui abençoado para todos. Até terça-feira, né, Ana? No Se Liga na História, vamos começar livro novo, viu, gente? Se Liga na História, terça-feira, livro novo, acabamos o Labirintos da Culpa e vamos começar o último jantar.
um livro muito diferente daqueles livros assim que a gente está acostumado, porque é um livro meio que policial, assim, sabe? Muito, muito diferente. Então, vamos aí acompanhar mais um livro no Se Liga na História. Deixa eu ver aqui. O Marcelo também desejando um ótimo final de semana a todos. O Valdir também desejando aqui, agradecendo, né? Excelente estudo. O estudo só é bom porque vocês estão aí do outro lado, viu, Valdir? Né? Por isso que é bom, né, Margarete? Sim, Agora, com certeza. Margarete, o pessoal às vezes vai ouvir o programa depois, gravado, e falou: ai, puxa vida, não tem uma ararinha para mim? Tem sim, não tem? Tem. Então, lá vai uma ararinha para todos aqueles que vão assistir o programa depois. Então, vamos Ame-se, faça a vida valer a pena, floresça a alegria a cada novo dia. É isso aí. Eu acho que com essa ararinha a gente se despede, Margarete. Sim, Ame-se, né? é isso aí. Um Gente, bom, um bom final de semana para vocês. Obrigado pela participação, por estarem aí, por nos incentivar a continuar, né? Agradecer a espiritualidade que nos ampara, nos ajude, nos protege, nos dá todas as condições para a gente continuar aqui. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Um beijo para vocês. Até beijo sábado pra... que vem, com a preleção da ministra. Opa, tem preleção de ministra aqui. Então, um grande beijo a todos vocês. Para vocês aí, né, que vão estar com a gente até terça-feira, ou então até sábado aí com a Margarete, tá ok? Beijo. Semana que vem é véspera do Dia das Mães. Tem Dia das Mães, né? E tem a preleção da ministra. Opa, vamos ver. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijos.